Graça e a paz, amados queridos. Evangelista Antônio Marcos, passando mais uma vez para a meditação na Santa Palavra. Quero convidar você que me ouve, você que está me vendo e me ouvindo, a meditar nas Santas e Sagradas Escrituras. Queridos, a Palavra de Deus diz lá em João 8:32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabemos, irmãos, pela graça divina do Espírito Santo, pela Palavra de Deus que nos foi concedida, em nome de Jesus Cristo, primeiro que Deus é santo, justo, fiel, verdadeiro, e que Ele espera que o seu povo seja também santo, zeloso, povo de boas obras. Como Ele disse a Abraão: ser perfeito e anda na minha presença, naquilo que é justo, naquilo que é correto, naquilo que é certo, naquilo que é coerente, naquilo que é da vontade de Deus e que agrada a Deus. Sabemos que nós temos nossas falhas, diariamente falhamos em honrar a Deus no que diz respeito a fazer a sua vontade, porque aqui e acolá nós nos encontramos embaraçados com algumas coisas, mas nada que o Senhor não nos ajude a corrigir, desde que a gente tenha, desde que a gente reconheça que realmente erramos e que precisamos corrigir aquilo que está errado. Buscar em Deus a ajuda e a força necessária, irmãos, para que, assim o Senhor nos ajudando, aquilo que tem que ser corrigido, seja corrigido, de forma que o nome de Deus venha a ser glorificado e também a nossa vida venha a ser abençoada cada dia mais pela presença gloriosa de Deus. Porque Deus não muda, Ele nunca mudou e não mudará. Sua essência é divina, uma essência eterna. Ele é Deus soberano e único. Sua palavra fiel e verdadeira. Sua vontade perfeita, agradável. Bendito seja o seu santo nome. Mas com o passar do tempo, temos tendência de nos esquecermos das Escrituras, porque a palavra de Deus, ela nos revela a forma como devemos viver para agradar a Deus. Ela nos orienta a maneira correta de andarmos em um mundo tenebroso de trevas. Então, as orientações, as instruções que precisamos se encontram na palavra de Deus, de como ter uma vida abençoada, desfrutando da presença do Todo-Poderoso. E esta vida só é possível se estivermos atentos, se perseverarmos em aplicar os seus ensinamentos, sua palavra também à nossa vida, e fugir daquilo que Deus abomina, do engano, da mentira, da dissolução, da depravação, da inconstância, tantas coisas mais. Aquilo que Deus abomina, devemos fugir destas coisas. Então, queridos irmãos, eu gostaria de deixar um texto neste momento para a nossa meditação no livro de Jeremias, capítulo número 7, bendito seja o nome do Senhor, para que venhamos meditar. E eu quero dizer para você que o nosso Deus, Deus Criador dos céus e da terra, como diz o salmista no Salmo 139, Ele é o Senhor que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que está presente em todos os lugares. Ninguém pode fugir do seu Espírito, da sua presença, do seu poder, Então o Senhor bem sabe, com certeza, como o seu povo está vivendo. E a palavra nos mostra também, nos revela também a forma que Deus não aprova que o seu povo viva. E é para isso que eu
quero te convidar a meditar comigo nesta palavra agora. Jeremias, capítulo de número 7, onde está intitulado Promessas e Ameaças proferidas à porta do templo nos dias de Jeremias, em Jerusalém. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: ponte à porta da casa do Senhor e proclama esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorais os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtei ou furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceste. E então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres? Podemos fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma casa de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Glória a Deus. Queridos, nos dias de Jeremias, o que estava acontecendo nos dias do profeta Jeremias, no passado distante, mas que é tão presente porque para nós também, porque ficou registrado nas Escrituras esses acontecimentos, a maneira como o povo santo viveu nos dias de Jeremias, de forma que Deus usou o profeta Jeremias para repreendê-los do templo, né? Para falar com eles, tipo: eu sei as vossas obras. É porque o povo também dos dias de Isaías disse que tinha um povo que cantava, que louvava, que glorificava a Deus com a boca, mas o coração estava longe. Então, meus queridos irmãos, vamos entender um negócio, vamos entender uma coisa. Veja que tinha um povo que afirmava com a boca ser um povo justo, ser um povo correto, e quem via aquele povo adorando no templo de adoração, com certeza tinha esses pensamentos a respeito daquele povo. A casa cheia, cada um glorificando a Deus, entoando louvores a Deus. Mas aí Deus levanta alguém, Deus levanta um profeta por nome de Jeremias, deu a ele autoridade e ordenou que ele fosse à porta do templo, para que aquele povo tivesse, glória a Deus, a oportunidade de se arrependerem, ouvindo a verdade esta que sairia da boca do profeta Jeremias, que era um mensageiro de Deus e que foi para entregar aquilo que Deus lhe ordenou que ele entregasse àquele povo. Aquela casa que era bonita, adornada, né, estava vazia da presença do Senhor. E o que nos diz isso? Deus também conhece
as obras dos seus adoradores. Louvamos a Deus, pregamos o seu nome, proclamamos a sua verdade, mas como realmente nos encontramos diante de Deus? O mundo nos vê, né? Muitos até nos admiram. Sim. E nos céus, o que realmente está sendo visto em nossas vidas e como estamos nós, né, nos relacionando com Deus também nesses dias. Porque você vai ver que aqui, irmãos, existia, não vou dizer que todos, mas dá para ver que existia um povo, a maioria, que cultuava a Deus, que expressava o seu amor a Deus, que parecia honrar a Deus, ter compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, mas na verdade, eles não viviam nada daquilo. Eles desonravam a Deus na sua vida pessoal, social. Por quê? Olha como era esse povo. Se você vem para uma igreja, as pessoas te veem indo para a igreja, pense, o que alguém vai dizer? Olha, aquela pessoa lá, a pessoa que vai para a igreja todas as semanas. E o que é que essa pessoa pensa? Que ela não rouba, que ela não mata, né? Que ela não fere, que ela não adultera, que ela não trai. Porque tudo isso que eu estou vos falando, Jesus já nos revelou em Marcos 7, que surge no coração do homem sem Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas 5,16, ele mostra as obras da carne e os frutos do Espírito. E o que nós vemos aqui no versículo 9, né, é uma descrição das obras que estavam sendo realizadas por aquele povo que se encontrava adorando a Deus em Jerusalém naquele tempo passado. Eles roubavam, matavam, diga aí, cometiam adultério e juravam falsamente, queimavam incenso a Baal e depois vinham para a casa do Senhor declarar que Ele era o único Deus. Eram pessoas mentirosas, falsas e enganosas. Havia um povo aqui que não tinha compromisso nenhum com Deus nem com a sua verdade. Por isso Deus, por sua graça e bondade, ofereceu misericórdia, porque Ele poderia ter trazido um juízo. Mas aí então Ele levanta um profeta, um porta-voz, um mensageiro e diz: fala para eles se arrepender de seus maus caminhos, fala para eles se converter, fala para eles que eu sei o que eles andam fazendo, o que eles estão praticando, a mentira entre as lideranças, a injustiça cometida, né, dentro da igreja, né, e tantas outras coisas mais abomináveis aos olhos do Senhor. Sim, nosso Deus sabe se nós vivemos realmente uma vida de boas obras ou se vivemos uma vida de engano. Você que me ouve, eu quero te dizer uma coisa: esse Deus maravilhoso, Ele não mudou, Ele é o mesmo Senhor e será eternamente. Se Ele cobrou santidade, se Ele cobrou uma vida reta, se Ele cobrou um caminho santo para o seu povo, um caminho de justiça, né? Se Ele cobrou do seu povo no passado, que se arrependesse de seus maus caminhos, que viesse para um caminho de justiça, de santidade, de retidão, Ele continua cobrando nesse tempo presente, para aqueles que querem desfrutar da presença dEle, estar na presença dEle e andar na sua presença e desfrutar da eternidade com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, não venhamos cometer os erros e não venhamos nos enganar nós mesmos,
Porque todas as coisas que fazemos, que praticamos, que pensamos ou sentimos, Deus tem conhecimento. Mas assim como Deus disse para este povo no passado, Deus diz nesse presente: emendai os vossos caminhos, arrependei-vos, não confieis em palavras falsas. O que são as palavras falsas? É a vida da pessoa no adultério, na prostituição, na depravação da vida, no mundanismo, né? Uma pessoa vivendo uma vida assim, irmãos, não está em comunhão com Deus. Não existe comunhão com Deus. Porque o Espírito de Deus que nos foi dado, irmãos, é o Espírito Santo. Esse Espírito, quando somos guiados por Ele, Ele nos leva para um caminho santo, para um caminho de boas obras, para um caminho de justiça, para um caminho de paz. Você está entendendo, irmão? Por isso diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus, porque eles vivem para a vontade de Deus e segundo a vontade de Deus. Eles honram a Deus, eles respeitam a Deus, a pessoa de Deus, os seus princípios, os princípios da palavra, e eles levam uma vida, irmãos, procuram ter esta vida, uma vida que honre a Deus, que o nome de Deus seja glorificado, e que as suas vidas também, e dentro do seu lar, da sua casa, como no seu coração, haja paz. Que quando nós estamos caminhando segundo as orientações do Senhor, que Ele nos deixou na sua palavra, quando nós estamos orando e dizendo: Senhor, guia os meus passos. Sim, eu tenho erros, diante de Deus eu tenho erros. Você pode dizer: quem não tem, pastor? Mas são erros que a gente comete, que a gente vê que errou e que é possível ser consertado. Então eu oro a Deus para que me ajude, eu oro a Deus para que lhe ajude, eu oro a Deus para que você escute bem esta palavra e entenda: somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo, precisamos fazer a vontade do Senhor, andar na sua presença. Só é possível quando nós nos submetemos à sua vontade de todo o coração. Então, longe de nós toda mentira, todo engano, toda fofoca, né? Tudo aquilo que não edifica, longe de nós tudo aquilo que é abominável. Sejamos verdadeiros, sinceros uns com os outros, irmãos, porque ser sincero é falar a verdade. Ser sincero não te faz ser uma pessoa perfeita, irmão, mas pelo menos torna você uma pessoa mais confiável, certo? Porque aquela verdade que foi dita, ou boa ou ruim, ela foi dita. Então vamos falar, irmãos, vamos ser sinceros, vamos ser francos uns com os outros, para que o diabo não venha, né, atrapalhar a nossa caminhada, ou levar vantagem sobre nós, como disse o apóstolo Paulo. Você é um verdadeiro adorador, e Deus nos chamou para uma verdadeira adoração, para que viéssemos adorar Ele em espírito e em verdade. Então, meu amado, examinai os vossos caminhos, arrependei-vos, irmãos, enquanto Deus ainda está nos dando a oportunidade de arrependimento, porque tem muitas pessoas que erram contra os outros e até aceitam um pedido de perdão de outra pessoa, dando a entender que o outro errou contra você. Mas e você? Nunca errou contra ninguém? Diante de Deus somos culpados. É hora de se converter, é hora de se arrepender, é hora de reconhecer que você é um ser humano pecador e que precisa confessar a Deus os seus pecados e se arrepender de seus maus caminhos, viu? E pedir desculpa também àqueles a quem você feriu, para que Deus te encha de luz,
para que Deus faça transbordar em você, dentro do teu coração, a paz que só Cristo pode nos dar. Esta é a palavra, irmão, para nossa meditação neste momento. Uma palavra que talvez não te alegre muito, não te faça sorrir, porque é a verdade. Talvez você não tenha motivo agora para dizer glória a Deus, porque você já se viu pela palavra que precisa consertar algumas coisas. E Deus está nos dando a oportunidade de reconhecermos, de confessarmos a Ele e de, com a ajuda dEle, fazermos aquilo que é certo, para que tenhamos constantemente a bênção do Senhor sobre nossas vidas e para que estejamos sempre na sua presença gloriosa. A paz do Senhor para todos vocês, né, que nos deram atenção neste momento. Esta é a palavra do momento, né, uma palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão, e que Deus nos ajude, irmãos, a continuar firme naquilo que é certo, justo e correto. Que o Senhor nos livre do engano do nosso coração, né, do mau intento do diabo, do mau intento do coração dos homens perversos e abomináveis que não temem a Deus. Lembre-se, quem teme a Deus se desvia do mal. Glorificado seja o seu nome. Fique com esta palavra para nossas vidas. Medite em todas estas coisas. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Até a próxima, queridos, se Deus nos permitir.